Olá, meus queridos alunos! Orações subordinadas, observações sobre as substantivas. Aula de número 18, as observações mais importantes aí e o que vocês precisam saber sobre as substantivas que pode incomodar vocês. Pois bem, as estruturas, exatamente isso, estruturas das subjetivas, tá? Substantiva, subjetiva. Que é a que mais incomoda o aluno, né? E as que mais cai também, porque ela tem umas estruturas assim um pouco diferentes. Não são só essas, existem outras, é claro, mas as mais comuns são essas aqui, ó. O verbo, na terceira pessoa, aqui também verbo na terceira pessoa é terceira pessoa. Porém, são esses verbos convir, constar, ocorrer, ó, convém que esteja certo, tá? Ou então aquela estrutura que começa com o verbo de ligação e já imediatamente com o predicativo, que é possível aqui, né? Ou então essa aqui, ó, que é constatou-se, em que esse se é pronome apassivador, tá? E, claro, as outras aqui são todas, o que vem depois, são todas subjetivas. Oração, subordinada, substantiva, subjetiva. Ou seja, o sujeito oracional. Isso aqui é sujeito disso, isso aqui é sujeito disso, isso aqui é sujeito disso. A gente viu, né, que no caso das substantivas, elas realmente têm aí um poder muito sintático. Poder, digamos assim, tem tudo a ver com a questão sintática, porque realmente essa parte daqui da subordinada é a parte sintática que falta na principal. Então, o que está faltando aqui vai ser colocado aqui. A classificação aqui, da subordinada é o que está faltando na principal sempre. Então, eu tenho lá convém, ó, oração principal. Qual é o sujeito de convém? Não tem o sujeito ali. Então, claro, o sujeito está aqui. Tem que estar aqui, né? A mesma coisa aqui. É verbo de ligação, possível predicativo do sujeito. Ah, então cadê o sujeito? Está aqui na oração, subordinada. Constatou-se, eu tenho ali o verbo, transitivo direto. Quem constata, constata alguma coisa. O se é pronome apassivador. O verbo transitivo direto, o pronome apassivador, cadê o sujeito? Ah, professor, cadê o objeto direto se eu tenho o verbo transitivo direto aqui? Não se esqueçam de que o verbo, no caso da voz passiva, se isso aqui é um pronome apassivador, o que era objeto direto se transforma em sujeito, que foi o que aconteceu aqui. Então eu tenho o verbo transitivo direto, o pronome apassivador. Cadê o objeto direto? Não tem, porque o objeto direto se transforma num sujeito. Então a voz passiva, mais sujeito aqui, tá? Dá para perceber. Ó, um se ali, pronome apassivador, e aí aqui eu tenho o sujeito. Isso aqui é estrutura de passiva, e aqui é o sujeito paciente, digamos assim, tá? Então essas são as estruturas aí mais comuns das subjetivas, oração, subordinada, substantivo, subjetiva, aquele sujeito oracional, oração inteira com valor de sujeito. Prestem atenção nessas duas últimas estruturas aqui, que é onde o aluno mais se confunde, que está aqui, ó, ele não sabe às vezes se é subjetiva ou se é predicativa, mas a diferença não é muito difícil não, basta vocês estudarem bem. Nós vimos que essa aqui, é uma subjetiva. É verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Eu falei para vocês que o que falta na principal, é a classificação da subordinada. O que está faltando aqui? O sujeito. Eu tenho verbo de ligação predicativo do sujeito. Se falta o sujeito, essa aqui só pode ser o sujeito, subjetivo, tá? Sujeito oracional. Verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Ah, professor, eu tenho um verbo de ligação aqui também. Aí você tem que prestar atenção naquele artigo, porque o artigo substantiva torna uma palavra substantiva. E o substantivo, é uma característica forte do sujeito. O que eu tenho aqui? Um pronome substantivo, que fica no lugar, digamos assim, do substantivo. Ó, que ele venha seria a nossa predicativa. O que eu tenho? Eu tenho o importante, o artigo tá ali, ele substantiva a palavrinha importante, e aqui eu tenho o verbo de ligação. Se eu tenho verbo de ligação aqui, isso aqui é o sujeito. O que está faltando? Sujeito, verbo de ligação, só pode estar faltando o predicativo do sujeito. Mas as estruturas são essas mesmas, predicativo, sujeito mais predicativo do sujeito, digamos assim, Isso aqui é o sujeito, isso aqui é o verbo de ligação, e isso aqui é na verdade, funciona como um predicativo do sujeito, mas é um predicativo do sujeito oracional, tá? E aí tem que ter todo um cuidado, ó, é sujeito mais PS. Tá? Aquilo ali é o sujeito. Prestem atenção nesse artigo aqui, ó, quando ela for subjetiva aqui, não vai aparecer com o artigo ali. Se colocar o artigo ali, pronto, já meio que substantivo aquilo ali, já vira o sujeito. Com certeza, a estrutura é bem parecida, então não dá para confundir, tá? Não tem como vocês confundirem aí, nesse caso, tá? A subjetiva com a predicativa.
tá? Subjetiva ou predicativa, isso. A subjetiva com o pronome passivador, tá? Subjetiva com PA, que a gente viu lá no início, tá? Ó, objeto direto se transforma em sujeito paciente. É muito comum o aluno aqui, nesse caso, ele vê, ó, tem o C. Prestem sempre atenção nesse C. Se eu tenho um C, eu tenho o pronome passivador, o verbo transitivo direto. Cadê, professor, o objeto direto? O objeto direto se transforma em sujeito, tá, pessoal? O objeto direto se transforma em sujeito paciente. E ela fica sendo uma subjetiva. O aluno tende a fazer isso aqui, ó. Achar que ela é uma objetiva direta. O que se sabe? Quem sabe? Sabe o quê? Que eles não... Ó, verbo transitivo direto. Então isso aqui é o objeto direto. Não, não é o objetivo direto. Se isso aqui é o verbo transitivo direto, eu tenho um C pronome passivador aqui, vai aparecer bem assim como vocês estão vendo. Isso aqui só pode ser o objeto direto que se transformou em sujeito, né? Sujeito paciente. Ó, transforma o objeto direto, o PA transforma o objeto direto em sujeito. Um sujeito paciente, tá? O aluno muitas vezes confunde isso aqui com a objetiva direta. E não é. Eu tenho um C de pronome passivador. Bastante cuidado com isso, tá? É a subjetiva, né? Com PA, tá? Isso e disso. E aqui é muito importante, né? A questão do macete. Eu não gosto de macete, até porque as bancas ficam nos assistindo pra... Você tá ensinando assim, então eu vou fazer desse jeito. Esse pessoal que cria as bancas aí, as provas das bancas, pessoal de banca, tem parte com Satanás. Eu já trabalhei, já fiz prova para concurso, eu sei como é que funciona isso. A gente fica olhando para ver como é que o professor está ensinando para fazer diferente. Porque a gente quer selecionar mesmo, que a gente quer gente que estude, tá? Foi por pouco tempo, mas eu fiz essa maldade. Peço perdão até hoje. Não é? É que os professores têm que fazer isso, né? Eles têm que fazer a questão aí de uma forma bem elaborada, né? De modo a realmente passar quem está estudando, quem está em cima dos livros, tá? E aí a gente sabe que dá para trocar por isso. Qualquer substantivo eu consigo trocar por isso. Se eu trocar por isso, significa que eu tenho ali uma substantiva, que é um macete que vocês já conhecem, né? Trocou por isso. E aqui é bem importante de vocês perceberem que nesse caso aqui, daí é importante de trocar por isso, né? Quer ver? Ó, eu tenho aqui a substantiva, ó, subjetiva. Constatou-se isso. Se eu consigo colocar um isso aqui, significa que ela é uma substantiva. Sabe-se isso, digamos assim, que eles não foram. E aqui, pessoal, se vocês observarem, eu não vou conseguir colocar um isso. Eu só consigo colocar um disso. Eu não vou conseguir colocar um isso. Olha lá, ó. Ele gosta, quem gosta, gosta de disso, tá? Significa que tem uma preposição ali. Se tem a preposição, é uma objetiva indireta, porque tá ligado ao verbo transitivo indireto. O sujeito tá lá, então isso aqui não pode ser subjetivo. O que falta aqui é o que está aqui. Se eu tenho o sujeito aqui, não tem como confundir, né, essa aqui com a subjetiva. Já tenho certeza que não é a subjetiva. Pode ser qualquer outra coisa, menos subjetiva, né? E aqui, ó, tá ligado ao verbo. Aqui tá ligado ao nome. Ele tem reclamações. Se tá ligado ao nome, né, isso aqui só pode ser a completiva nominal. Quem tem reclamação de alguma coisa, tá? E aí eu só consigo substituir aqui por disso. Ó, ele gosta disso, ele tem reclamações disso, eu não consigo substituir por isso. Por que eu estou falando isso? Porque essa preposição que aparece ali, ela é facultativa, no caso das objetivas indiretas e das completivas nominais. Vocês vão encontrar lá na banca, por isso que eu digo que o pessoal que faz a prova de banca tem parte com Satanás, tem mesmo, tá? Lá vai aparecer assim, ó, sem a preposição, porque a preposição é facultativa. Ai, professor, mas como é que eu sei, então, se a preposição não aparece, que ela é um objetivo indireta ou completiva nominal, trocando por isso ou disso? Você vai dizer preciso isso ou preciso disso? Você vai dizer preciso disso. Significa que ali tem uma preposição. Eles estavam certos isso ou eles estavam certos disso? Você vai dizer disso. Significa que ali tem uma preposição. Porque podem ter certeza, lá na banca não vai aparecer a preposição e eles vão querer saber se ela é objetiva indireta ou completiva nominal. E é trocando por disso que vocês vão descobrir se tem uma preposição ali ou não, tá? Então, prestem bastante atenção nesse detalhe que vai ajudar bastante, vocês vão ver depois nas questões, tá? Vamos lá, a positivo ou predicativo, que aqui também o aluno tem muita confusão, ele, ai meu Deus, é predicativo ou é positivo? Mas não tem por quê, pessoal? A positiva tem uma estrutura bem comum, ela é dividida ou por 2 pontos ou por vírgula, nunca por ponto e vírgula, tá? O ponto e vírgula não separa orações subordinadas, só coordenadas. Se colocar um ponto e vírgula aí já está errado, tá? Então pode ser ou 2 pontos ou vírgula. O que eu tenho aqui? O sujeito, o verbo de ligação e o predicativo está aqui. O isso é o predicativo do sujeito.
né? 2 pontos, essa aqui só pode ser a positiva, tá? E aí o aluno acha que essa aqui também pode ser a positiva, mas não é, a estrutura é totalmente diferente. Primeiro que ela não tem 2 pontos e nem vírgula. Então tá lá o sujeito, lá o artigo lá, o verbo de ligação, se eu tenho um sujeito e verbo de ligação, isso aqui só pode ser a predicativa. Claro que é um predicativo do sujeito, oracional, digamos assim. Então não dá para confundir, tá? Bastante cuidado, elas são parecidas, mas não tem como confundir de jeito nenhum. Ou, no caso também da substantiva, né, ou adjetiva. Prestem muita atenção aqui, tá? Que essas orações não são substantivas e muitos alunos acabam errando. E é por isso que eu tenho insistido na questão aquela do o que, no que, aquilo qual. Eles não sabem o que querem, aquilo o qual. Esse que é um pronome relativo e retoma o qual, que é aquilo. Aliás, retoma o ali, que é o aquilo. Tá? Então eu tenho aqui uma oração adjetiva. Ela parece, sabe, quem sabe alguma coisa. A objetiva é direta. Não. Olha, pessoal, é o que, é aquilo qual. Ou então pode aparecer com em mais aquilo. No é em mais aquilo. Tá? E aí o aluno acha que não é em mais artigo. Ó. Eles não sabem no que você pensa. Em aquilo o qual você pensa. Tá? Eu tenho aqui 2 adjetivas. Parecem substantivas, mas não são. Substantivas objetivas diretas, mas não são. Bastante cuidado com essa estrutura o que e no que, tá? Tem que ver se esse o é um aquilo. Se for um aquilo, eu tenho aqui adjetivas, tá? E aqui a mesma coisa, a oração... Ah, não, tá, é mais adiante. Essa aqui é a agente da passiva, que não é reconhecida por todos os autores, mas elas estão aí, né? Podem aparecer no concurso. Ah, professor, como é que eu vou saber se a classificação dela é oração subordinada, substantiva, agente da passiva? Não tem nome direto, a gente não tem nem nome direito para isso aqui. A gente não diz a agentiva da passiva, né? Alguns autores reconhecem como sendo oração subordinada, substantiva, agente da passiva, que é aqui, ó, o carro foi comprado. Sujeito, verbo ser mais particípio, que é a estrutura, né, da passiva, tá? Uma locução de passiva. E aí eu tenho por quem tinha dinheiro. Esse por quem tinha dinheiro, né, equivale a uma oração subordinada substantiva, né, agente da passiva, que não é reconhecida por todos os autores. Como é que eu vejo isso? Vai dar uma olhadinha na tua prova anterior, isso é básico para quem vai fazer concurso, né? Se você não vai fazer concurso, não precisa, saiba que isso existe, não é reconhecida, como eu estou falando aqui, por todos os autores, mas tem que ver como é que isso aqui aparece na sua prova, tá? Se ela tá lá, se você tem que classificar dessa forma, daí tem que ler a questão ali, mas é bom vocês darem uma olhadinha, tá? Alguns autores chamam de oração substantiva agente da passiva e outros não reconhecem esse tipo de oração aqui, tá? E aqui é bem importante também, ó, podem ser introduzidas as substantivas, nós estamos falando delas, né? Por pronomes ou advérbios, que são essas palavrinhas aqui, nem sempre serão introduzidas por conjunções integrantes, pessoal, tá? Ou então, pronomes, essas palavras aqui com valor de conjunção integrante, digamos assim. Tá aqui, ó, como pronomes ou advérbios. Este é o colégio onde fiz a prova, no qual, colégio, né? Pronomes. Este é o professor ao qual, né, nos referimos. Era um sonho porque valia a pena, pelo qual valia a pena lutar. Ou então advérbios, quando ela chegou, tempo e como fizeram isso, indicando o modo, tá? Mas essas palavras podem sim ser aí, ter valor de conjunção integrante, digamos assim, né? Ou serem introduzidas, a oração substantiva pode ser introduzida por pronomes ou advérbios, que é o que vocês estão vendo aqui, ó. Quero saber é a principal, como chegou, quem veio, quando sairá, onde mora, por que recuou, qual será. Substantivas objetivas diretas, digamos assim, né? Tem um verbo aqui, aqui uma locução verbal, na verdade, né? Verbo, e são aí tidas como objetivas diretas. Professor, mas essa aqui, ó, quero saber quando sairá, não é uma temporal? Por que não é uma temporal, pessoal? Porque o saber, ó, indica o que eu quero saber. Isso aqui indica o que eu quero saber. Tá ali. E isso aqui, ó, ele chegou quando eu saí, indica quando ele chegou, uma circunstância de tempo. Então essa aqui é temporal e essa aqui não é temporal. Ela indica o que eu quero saber, tá ligado? Aquele verbo ali. Então ela é uma substantiva objetiva direta, tá? Como vocês estão vendo aqui.
É sempre a ideia e a questão semântica que vale para os concursos, tá? Então acredito que também esteja bem explicadinho, nós faremos algumas questões a respeito e acredito que assim vocês fixarão mais, né, com mais proveito, digamos assim. Tá ok, pessoal? É isso aí.